que estavam se desviando dos Vedas originais. Então, a primeira grande linha foi de Ramanuja Acharya, foi o mestre proeminente da Lakshmi Sampradaya. Depois, Nimbarka, Madhva e Vallabhacharya, tá? Tá pequenininho, né? Tá dando para ler direito, né? Tá? Então, Ramanuja, tá? Por volta do século XI, ele defende a Vishishtadvaita. Cada um tinha uma forma de identificar a filosofia, tá? E eu não vou me estender nesse ponto por causa do nosso tempo, tá? E eu vou chamar aqui na frente o Paulo Val, tá? Porque eu achei que a redação dele se destacou sobre esse tema, porque a atividade sobre esse tema foi uma redação de 20, 30 linhas para falar sobre a importância dessas 4 Sampradayas e como Chaitanya, que foi o grande percussor da Bhakti Yoga há 500 anos, ele conseguiu conciliar essas 4 doutrinas numa só. Tá? Por favor, Val. É sua esposa? Hare Krishna. Boa tarde a todos. Boa tarde. Paulo Val é professor também, né? Não sou professor. Não? Eu gosto mais da palavra escrita, mas a palavra oralizada também é bonita. Então, eu gostaria de falar, na verdade, acho que eu apertei muito. O tema das 4 Sampradayas é um tema bastante extenso, ele envolve a parte filosófica. Chegando perto da parte e ele envolve a questão filosófica com um certo aprofundamento. E para contextualizar, a Sampradaya é uma tradição no hinduísmo. Se eu estiver errado, por favor, o professor me corrija. Que ele trata da sucessão discipular, justamente o que estava sendo falado no tema anterior. E as 4 Sampradayas, na verdade, elas são correntes filosóficas que existem várias linhagens dentro destas correntes. Então, a redação e o trabalho que eu fiz, baseado no material que foi disponibilizado no curso, ele se deu no sentido de que Chaitanya, a gente não está tratando desse assunto, mas eu vou antecipar um pouco, principalmente porque tem muita relação com esse assunto das Sampradayas. Ele atua como uma espécie de conciliador das 4 Sampradayas. E ele retirou de cada uma algo especial para construir uma tendência filosófica que é muito firme, muito segura e muito atraente. Então, dentro desse trabalho que eu procurei expor foi a questão do caminho do meio, que a professora acabou de citar, que ele buscou esse caminho do meio, caminho da conciliação. Eu não vou me estender em cada item, que eles são muito longos. Eu recomendo que cada um que tenha interesse por temas aprofunde um pouco. Na verdade, as Sampradayas são as correntes que se seguem para que se formem os discípulos, os gurus. Então, é muito profundo e muito bonito esse tema. E vem do ano 700 de Shiva, vem do ano 700 depois de Cristo. Então, é um negócio centenário, que é milenar, que a gente tem que respeitar e com cuidado nesse terreno, pisar com cuidado nesse solo. Então, o que eu destacaria seria a conciliação que o mestre Chaitanya, o mestre espiritual, que os que estão iniciando agora vão tomar contato. Muito bonito o trabalho dele, e é um trabalho de conciliação. Então, ao ler esse material, eu sugeriria que cada um não ouvisse isso com esses olhos de submissão, porque não se trata de ficar comparando as filosofias. Todas elas são maravilhosas e têm ensinamentos perfeitos, e convergem em um ponto, divergem em outros, e o Senhor Chaitanya congregou isso. Então, basicamente, é o que eu teria para mencionar. Fora isso, poderia, em algum outro momento, ser lida a redação, que foi feita com mais cuidado, mais detalhamento. Mas, basicamente, seria isso. Recomendo que leiam a redação dele, tá? Está lá no grupo. Então, muito obrigado. Hare Krishna.
Então, só para complementar, tá, essas 4 grandes sampradayas, na verdade, surgiram com um único fim de implementar, tá, a cultura personalista da Bhakti Yoga. Porque até então, tinha um grande mestre, um grande filósofo que apareceu, chamado Shankaracharya. Ele apareceu logo depois do budismo, tá? Historicamente nós sabemos que Buda, ele aparece 600 anos do advento de Jesus, e ele foi no momento que estava tendo um colapso, tá? Dentro da cultura da Bhakti Yoga, que existiam muitos seguidores dos Vedas se desviando dos Vedas, tá? Por exemplo, uma prática desviante era a matança de animais baseada nos Vedas. Buda vem e defende a Ahimsa, a cultura da não violência, e prega contra a matança de animais, contra os ritos védicos, tá? E para fazer isso, o que ele teve de fazer radicalmente? Negar os Vedas. Então, uma cultura tão rica foi negada por Buda, que é uma encarnação de Krishna, e essa cultura de Buda foi muito assimilada pelos muçulmanos, por incrível que pareça. Um imperador chamado Ashoka, que era muito terrível, mas quando ele se depara com Buda, ele se ilumina, ele aceita, né, a cultura da ahimsa, não violência, fica bonzinho, e naturalmente, quando um líder aceita, né, uma ideologia específica, ele tem o poder de influenciar a massa. Então a influência dele foi tão forte que por 800 anos o budismo imperou na Índia. Quem vai na Índia hoje não vê muita influência do budismo, né? Tem um estado chamado Bihar, que era o berço cultural da Índia, por ali ainda tem um pouco de remanescência do budismo, mas no geral não tem muito budismo. O budismo foi se ramificando para a China, Japão, Tailândia, Tibete. Porém, quem foi o grande, audaciosamente conseguiu tirar o budismo da Índia, não com violência, mas com o poder da filosofia, foi Shankara, tá? Porque Shankara, nesse momento, ele combate o budismo, tá? Filosoficamente, mas aceitando os Vedas. Mas como os Vedas tinham acabado de ser negados completamente, ele aceita os Vedas dando significados indiretos, tá? Ele interpreta a essência dos Vedas, chamada Vedanta, mas de uma forma indireta, e dizendo que a verdade absoluta é impessoal, né? Que é o Brahman, tá? E que a meta é o ser vivo se fundir no vazio do todo. E isso entra em choque, né? Um choque muito grande com a filosofia tradicional, né, dos Vedas. Aí aparecem essas 4 sampradayas para combater Shankara, que era muito poderoso. Essas 4 sampradayas Vaishnavas se unem para combater, né, o impersonalismo de Shankara, e Chaitanya Mahaprabhu, como Paulo Val disse, ele unifica com a filosofia simples, né? Achintya Beda Abeda Tattva, tá? Achintya significa que inconcebivelmente nós somos deuses também, somos iguais a Deus, mas ao mesmo tempo somos Abeda. Beda quer dizer igualdade, e Abeda, diferentes. Simultaneamente somos iguais a Deus e ao mesmo tempo somos diferentes, tá? Ou seja, também somos divinos, só que Deus é o Todo-Poderoso, né? Qualitativamente, assim como uma gota d'água tem as mesmas qualidades do grande oceano, mas quantitativamente não, tá? Então essa é a grande... E tem muitos pontos, né? Vai ter um momento que a gente vai falar mais um pouco do impersonalismo, e sobre as diferenças filosóficas, né, dessas tradições, tá? Inclusive nosso mestre Prabhupada, o Pranama, ou a oração que nós cantamos todos os dias para honrar Prabhupada, e ele que escreveu essa oração, ele diz Nirvishesha Shunyavad, ele fala, eu vim aqui para combater o impersonalismo e o vaziísmo, tá?
E a gente vê como o impersonalismo invadiu, né, o Ocidente. Agora, isolados, né, com a pandemia, a gente viu, há 2 semanas atrás nós abrimos a fazenda e a gente percebia, eu comecei a caminhar e percebendo nos semblantes das pessoas a necessidade que elas tinham, né, de se relacionar pessoalmente. Porque muita gente ficou isolada, sozinha mesmo dentro de casa. Não tinha ninguém para fazer companhia. É diferente do que você ligar um aparelho, né, e se relacionar com alguém virtualmente. Eu acho que não pode se dizer que é uma relação completamente pessoal. Pessoal é o toque, né? É você ver ali, sentir o calor do outro, não é assim? Então a gente vê, essa pandemia provou também que o impersonalismo é um blefe, que todo mundo pode ficar até por um certo tempo isolado, introspectivo, sozinho, lendo um livro e tendo muitas realizações na meditação, naquela leitura, ou olhando para dentro de si, mas depois você quer compartilhar suas realizações. Muitos textos impersonalistas, como o de Rousseau, que inspiraram, né, muitos jovens, muitos impersonalistas alemães, né, Thoreau, né, Tolstói. No final eles concluem, né, que felicidade verdadeira existe quando ela é compartilhada. E você vai compartilhar com quem? Com uma luz, com uma energia? Não, com pessoas. Tá? E então nós fizemos, eu concluo também o meu pensamento particular para concluir esse tema, nesse mapa mental, foi que nós fizemos então uma apropriação cultural. O movimento Hare Krishna, tá, através de Chaitanya Mahaprabhu, fez uma apropriação cultural de uma tradição ancestral, né, que vem do próprio Senhor Krishna. Tá? Apropriação cultural é diferente de assimilação cultural. Você se apropria de uma cultura quando você segue ela e respeita essa cultura, tá bom? Assimilar é apenas seguir como modismo, né? Como uma tendência de moda, tá bom? Alguma pergunta? Tem muito o que falar, principalmente sobre cada um desses mestres, tá, gente? Da nossa sucessão discipular, da nossa Sampradaya, inclusive a que prova a autenticidade desse conhecimento, a integridade dos mestres que vêm passando esse conhecimento, conhecendo a vida, a biografia desses mestres. Isso incrementa a nossa confiança nesse saber, tá? Alguma pergunta? Comentário? Podemos passar para a unidade 3, então? Como é que está o tempo da Damodara? Então, a unidade 3, eu passo a palavra para Shri Damodara e para Gopi, tá? Também. Então, você pode abrir.